Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem? Bom, a aula de hoje vai ser uma revisão do que a gente teve até agora. Eu selecionei, então, alguns trechos do livro, do nosso livro de ciências, que é Inovar, Ciências da Natureza, de Sônia Lopes e Jorge Aldino, da editora Saraiva. Então, nosso tema, né, nosso assunto que a gente está estudando é sobre energia. Então, os recursos naturais, eles são fontes de energia, tá? Como o sol, o vento, as ondas, o rio, matéria orgânica, bacias petrolíferas, por exemplo, carvão, mineral, xisto, tá? Todos são recursos naturais. E a gente pode transformar, né, essa energia vinda desses recursos naturais em energia elétrica. E essa energia elétrica, todo mundo sabe, né, que né, as formas que a gente utiliza ela nas cidades, né, para abastecer a indústria, as casas, fazer todos os equipamentos, né, elétricos funcionarem. Só que essas fontes de energia, elas dependem da disponibilidade e a capacidade que elas têm de repor na natureza. Então, se diferencia em energia renovável e fontes de energia não renovável. As fontes renováveis são aquelas que são recursos naturais que não se esgotam. Por exemplo, a energia solar, a energia eólica, que é do vento, energia hídrica, que é do movimento das águas, né, construindo grandes represas. Energia de biomassa, que é gerada a partir da decomposição de matéria orgânica, como restos de madeira, esterco, restos de alimentos e resíduos agrícolas, entre outros. Também existe a fonte não renovável. A fonte não renovável, ela provém, então, de recursos naturais que são finitos, ou seja, que se esgotam. Eles levam milhões de anos para se formar na natureza e estão contidos em quantidades finitas, tá? Como eu falei. Por exemplo, petróleo, carvão mineral e xisto. Então, existem, dentre as fontes renováveis que a gente, que eu mencionei anteriormente, a gente entrou em detalhes, mas principalmente em duas, que foram as usinas hidrelétricas. O Brasil, ele utiliza muito energia provinda da água, né, energia hídrica, por causa da sua vasta quantidade de malha hídrica, né? Então, o Brasil, ele tem muitos rios, né? E tem os maiores rios do mundo. Então, o Brasil aproveita dessa água para produzir energia, e é uma energia renovável. Como é que funciona uma usina hidrelétrica? Então, ela transforma energia cinética, né, que é a energia do movimento, em eletricidade, energia elétrica. Então, ali na imagem, ao lado, vocês podem ver número 1, que é a represa. Então, se faz uma represa. E essa represa, né, ela ocupa grande parte, então ela modifica muito a paisagem. Ocupa uma extensa área, né, que anteriormente não era o rio. E acaba causando impactos, né? Então, se constrói uma represa, passa pela barragem,
Ali estão as turbinas que vão transformar esse movimento, né, da água em energia elétrica. E depois, ali no número 3, a água, né, que passou pela turbina, ela é descartada no vertedouro, tá? E retoma para o rio. Ali nessa segunda imagem é a vista externa dos dutos que conduzem a água até as turbinas da usina hidrelétrica de Itaipu. Então, a instalação de uma usina produtora de energia elétrica, independente qual seja, de qual tipo, qual fonte natural seja, ela traz vantagens e desvantagens, tanto no período de construção quanto em pleno funcionamento, tá? Para as hidrelétricas, tem algumas vantagens, como a água é um recurso natural e considerado renovável. A produção de energia elétrica é considerada limpa, uma vez que não produz poluentes. A água utilizada para movimentar as turbinas geradoras de energia é devolvida para o rio, que continua seu curso normalmente. E também tem as desvantagens. A construção de uma usina hidrelétrica causa grande impacto ambiental e social, tendo em vista que, para formar esse grande lago artificial, que é a represa, essas barragens são erguidas para represar a água do rio. O que acontece? Ali, naquele grande lago artificial que vocês viram ali na imagem anterior, é realizado o desmatamento e a inundação dessas áreas. E às vezes atinge moradores locais, né, cidades e até reservas indígenas. Então tem um impacto social bem grande. As barragens também provocam assoreamento do rio, afetando a vida de seres aquáticos. Olhem só essa imagem dos peixes tentando subir a barragem. Então, alguns peixes, eles têm que ir em direção a rio acima, nas nascentes, para poder reproduzir. E a barragem impede que eles façam isso. Né? Um exemplo são esses peixes que migram para reprodução, né? O que se chama de piracema. O desmatamento na área na qual será instalada a usina causa destruição da vegetação e de muitas espécies de animais que vivem, né, buscando abrigo. E às vezes, né, leva à morte, muitas vezes, desses animais. Existem os impactos sociais causados às populações que viviam na região da construção, uma vez que elas são obrigadas a procurar outras moradias, né? E a maioria dessas pessoas já viviam há anos e gerações nesses locais. Olha só a imagem do desmatamento. Então, outro recurso natural que é utilizado para ser convertido em energia elétrica é a energia eólica. Então, desde a antiguidade, aqui na imagem vocês podem ver um moinho de vento ou um catavento. Desde a antiguidade se utiliza a energia do vento para transformar em energia mecânica, né? Antigamente, até hoje, em alguns lugares ainda, se utiliza para moer grãos, como trigo, milho, para bombear água, bombear água de locais alagados para outros lugares, né, na propriedade. Hoje em dia se utiliza, então, o vento para construir parques eólicos. Então, essa conversão da energia eólica em energia elétrica, ela ocorre em turbinas eólicas ou aerogeradores, ali como mostrado na imagem, na imagem ali, tá abaixo. Vocês, para quem teve a oportunidade já de passar ali pelo Parque de Osório, né, em direção ao litoral e ver aquelas turbinas, aqueles aerogeradores, né,
ao lado da estrada, tá? É assim. Então, só que para construir parques eólicos precisa de estudos prévios, né, relacionados à localidade em que esse parque vai ser implementado. Então, é preciso considerar a intensidade do vento, o relevo, o clima da região, estudos ambientais, a existência de redes de distribuição para a conexão do parque com centros de distribuição de energia elétrica, tá? E essas turbinas eólicas são responsáveis por transformar a energia do movimento do vento, a energia cinética, em energia elétrica nesses terminais dos geradores, nos terminais dos geradores, tá? A energia eólica, ela tem suas vantagens e desvantagens. Algumas vantagens são: nas usinas eólicas, a matéria-prima é o vento, então é um recurso renovável. Na geração de energia elétrica, nas unidades eólicas, não há utilização de combustíveis fósseis, portanto, não ocorre emissão de gases poluentes para a atmosfera. Além disso, as usinas eólicas não geram resíduos a serem descartados no ambiente. Os aerogeradores não necessitam de constante manutenção. Porém, tem algumas desvantagens. Nem sempre se pode captar a energia do vento em quantidade suficiente para a geração de energia elétrica. Às vezes ocorre intervalo sem o vento, o que dificulta a produção de energia utilizando essa tecnologia. A instalação de um parque eólico causa impacto visual, principalmente para a população que vive próxima, considerando que um conjunto com numerosos aerogeradores modifica a paisagem natural. Aves e morcegos que habitam a região na qual essa usina é instalada são vítimas frequentes dos aerogeradores em movimento. Esses animais muitas vezes se chocam contra as pás da estrutura e se ferem ou, na maioria das vezes, acabam morrendo pela colisão. Então, tem que cuidar também quando existem rotas migratórias de aves, né? Não pode afetar essas aves. Por isso, os estudos ambientais. Os geradores em funcionamento causam impacto sonoro considerável, uma vez que o vento bate contra as pás e produz ruído constante. Esse som é desagradável por causa do desconforto para quem frequenta a área da usina. A instalação de uma usina eólica requer um terreno de extensa área, pois há necessidade, por medida de segurança, de certa distância entre um gerador e outro. A gente viu dois exemplos de fontes naturais de energia renovável, né? Mas o Brasil possui uma matriz energética bem variada, tá? Então, a matriz energética é o conjunto formado pelos recursos energéticos disponíveis em um país. Então, a matriz energética elétrica, ela representa a quantidade de energia elétrica de que se pode dispor e que pode ser usada em processos produtivos, como nos setores residenciais, comerciais, industriais. Então, a origem desses recursos pode ser renovável ou não. Aqui no Brasil, tá, a gente pode ver que essa matriz energética, ela é composta principalmente por fontes renováveis. A principal delas é a energia hidráulica, né, da água. Representa 68,1% dessa matriz energética. Depois, a gente tem a biomassa. Então, lembram daquela energia que ela é né, pelo renovável também, né, reaproveitando matéria orgânica. Depois, nós temos, né, antes da biomassa mesmo, é o gás natural, com 9,1%. Depois, a eólica, 5,4%.
depois carvão e seus derivados, que é a queima, né, do carvão. Depois temos derivados de petróleo, também é queima, né? São as termoelétricas, quando representam essa queima. Né? A biomassa também é uma pode ser usada em usinas termoelétricas, queimando restos, né, de matéria orgânica para produzir essa energia térmica e transformar em energia elétrica. Também temos energia nuclear, 2,6% com usinas nucleares. Essas usinas nucleares se utiliza, então, reatores, né, que realizam a fissão nuclear, tá? E que seria a divisão de um átomo, divisão do núcleo de um átomo. Então, tem no Rio de Janeiro, né, Angra 1 e 2. E, por último, a solar, energia solar, 0,01%. Né, que existem, não sei se vocês já viram algumas casas, algumas residências, a gente consegue ver que tem placas no telhado, são placas solares, né, que convertem a energia do sol em energia elétrica. A gente, então, para, né, toda essa matriz energética, então produz uma quantidade de energia que a gente utiliza, né, nas nossas residências, né, em todos os locais na cidade. E essa energia é difícil a gente imaginar, né? Ela passa, ela é transportada via sistemas de transmissão por longas distâncias, né? Desde a sua origem até chegar na nossa residência. E isso provoca mudanças positivas e negativas até chegar ao seu destino final. Né, até chegar a possibilitar o funcionamento da nossa geladeira, ventilador, chuveiro, etc. E essa energia ela precisa ser muito bem utilizada para que se evite o aumento da nossa conta de luz no final do mês, tá? Então, como é que a gente faz para calcular o nosso consumo de energia mensal? Quanto que a gente está consumindo de energia na nossa residência? Todos os aparelhos elétricos, eles possuem uma informação, tá? Que é a potência dele, tá? Essa informação está no produto, no próprio produto ou na embalagem dele. É a potência dele, então que é expressa em watts, que é um W maiúsculo. Essa potência, tá, varia de equipamento para outro. E para a gente calcular o consumo de energia desse aparelho elétrico, a gente realiza a multiplicação dessa potência em watts do aparelho pelo seu tempo de funcionamento, que dá origem a uma unidade, watts hora, tá? Que é esse WH. Só que o nosso fornecimento de energia, tá? A empresa, tá? Que nos fornece energia, ela, no caso a RGE, né? Ela calcula em quilowatts hora. E aí precisa fazer essa conversão, tá? De watts hora para kilowatts hora. Então, tu tem que fazer um cálculo de watts hora, tá? Que para kilowatts. O K representa quilo. E no Sistema Internacional de Unidades, o K corresponde a 1000, ou seja, 1 kW hora, 1 kilowatts hora corresponde a 1000 watts hora. Então, basta a gente dividir
o watts-hora por 1000. Então, por exemplo, tá? A gente tem uma residência, considere uma residência no qual vivem 4 pessoas. O chuveiro elétrico instalado tem a especificação de 5.500 watts e o tempo de funcionamento desse equipamento atinge cerca de 1 hora por dia. Qual será o consumo do chuveiro ao final de um mês com 30 dias? Então, a gente utiliza essa expressão numérica aqui, tá? Para nos facilitar, olhem ali naquela caixinha em lilás. O consumo energético mensal, quilowatts-hora por mês, é igual à potência do aparelho, em kilowatts, vezes as horas de funcionamento por mês. Então, para converter watt em kilowatts, basta dividir os 5.500 watts por 1000, o que resulta no valor de 5,5 kilowatts. Já para o cálculo das horas de funcionamento no mês, como o chuveiro funciona 1 hora por dia, devemos realizar a seguinte multiplicação: 1 hora por dia vezes 30 dias no mês, que é igual a 30 horas no mês, tá? Agora podemos utilizar a fórmula anterior e teremos então o consumo do chuveiro em kilowatts em um mês. O consumo energético mensal, que é de 5,5 kilowatts, vezes 30 horas, né, no mês, resulta num consumo energético mensal de 165 kilowatts ao mês, tá? Então, essa foi o cálculo. Agora, cada empresa que fornece energia tem uma taxa, tá? Por watts. Então, por exemplo, se essa empresa, tá, a RGE, cobra, por exemplo, 58 centavos watts. Então, eu tenho que multiplicar 165 vezes esse 58 centavos, o que resulta no valor de receita. Não pedi receita. Tá, então seria esse o valor da tua conta de luz. Então, olha só como se gasta com o chuveiro, né? Dúvidas, pessoal, seria isso. Vamos continuar, então, nossos estudos, tá? Dúvidas, me chamem. Tchau, tchau.